agora, então, a gente pode passar para a terceira palestra, que é da professora Natália Valhassari. Ela possui duplo doutorado em cotutela, é doutorado em física na área de concentração astrofísica pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado em astronomia e astrofísica pelo Observatório de Paris. Ela fez pós-doutorado no Instituto de Astronomia na Universidade de Cambridge, tem experiência na área de astrofísica, com ênfase em astrofísica extragaláctica, e atua principalmente nos temas de evolução de galáxias, atenuação por poeira, espectroscopia 3D, síntese espectral e núcleos ativos de galáxias. Em 2019, ela recebeu o prêmio Carolina Nemes, da Sociedade Brasileira de Física. Atualmente é professora adjunta na Universidade Federal de Santa Catarina, e a palestra dela tem o título O Ciclo de Vida das Estrelas dá o compasso do enriquecimento químico de galáxias. Então, Natália, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Quando você quiser, pode começar. Muito obrigada, Paula. Muito obrigada por todos da organização, por me convidarem, e a todos que estão assistindo aqui. Antes de eu começar, eu consegui abrir o chat, que às vezes é meio difícil aqui, no Zoom, e eu coloquei um link para vocês. E vocês não sabiam, mas vai ter um quiz no meio do seminário, ok? Aí eu posso saber quantas pessoas tem de verdade, quantas pessoas colocaram o cachorro para assistir. Vamos ver. Então, o título do meu seminário tem os principais ingredientes sobre os quais eu vou contar para vocês. Então, as estrelas e as galáxias, e como que o ciclo de vida das estrelas está ligado a como as galáxias enriquecem quimicamente. Então, eu gosto sempre de começar meus seminários com o principal gráfico. Então, o principal gráfico do meu seminário é esse. Talvez para vocês, eu sei que tem muita gente aqui que está entrando na pós-graduação, tem gente que está na graduação. Eu sei que esse gráfico aqui talvez não seja muito fácil de entender, mas eu vou explicar para vocês durante o seminário como que a gente consegue saber cada uma dessas partezinhas desse gráfico e o que ele significa, ok? Então, agora, de forma geral, ele tem três coisas nele. É um gráfico em 3 dimensões. Ele tem um eixo X, que é a taxa de formação estelar de galáxias. Então, aqui tem 100 mil galáxias nesse gráfico. Taxa de formação estelar, então, quantas massas solares estão se formando por ano nessas galáxias. Aqui no eixo Y é o enriquecimento químico, que as pessoas, em geral, em alguns tipos de galáxias, usam a abundância do oxigênio para representar o enriquecimento químico. Então, taxa de formação estelar, enriquecimento químico. E aqui, as diferentes cores é o total em estrelas de cada galáxia. Então, a massa em estrelas de cada galáxia. Aqui em log de M. Das menos massivas até as mais massivas. E vocês estão vendo dois gráficos. Um que não tem a correção e o outro que tem uma correção. Correção pelo quê? Por esse tal de DIG. Eu vou explicar para vocês a importância dele. Que é um ingrediente que, em geral, as pessoas ignoram nesses tipos de gráficos. Então, eu vou falar para vocês por que vocês têm que levar em conta o DIG, quem trabalha com galáxias, e as coisas que acontecem. Então, vocês veem aqui que, sem a correção, essas linhas de cima, que são as galáxias de maior massa, elas são planas, mais ou menos, não tem nenhuma correlação. E quando a gente remove o DIG, elas começam a ter uma correlação. Isso é muito importante para quem faz modelos de evolução química de galáxias. Então, aqui está o principal gráfico do meu seminário, só que eu vou passar passo a passo para vocês, começando com coisas bem gerais, e aos pouquinhos montando as pecinhas de quebra-cabeça para a gente chegar no entendimento disso daqui, ok? Então, vamos passar para uma tabela periódica. Então, eu gosto muito dessa tabela periódica, que ela mostra que onde os elementos químicos são formados no nosso universo. Então, o hidrogênio e o hélio, formados principalmente na fusão durante o Big Bang, e praticamente todos os outros elementos químicos da tabela foram formados por nucleossíntese estelar. Talvez vocês estejam ouvindo um pouco de barulho aqui da minha janela, porque tem uma construção na frente de casa. Okay? Uma partezinha do hélio também é formada por nucleossíntese estelar, mas todo o resto, tudo que a gente precisa, tudo que a gente sabe de química, formado por nucleossíntese estelar. Então, aqui eu tenho dois exemplos de como essa nucleossíntese estelar se dá. Isso daqui eu peguei umas figuras do TWIMP. Se vocês forem no twimp.org, são uns livrinhos gratuitos que vocês podem usar em escolas e divulgação. Eles são escritos por astrônomos, eu faço tradução para português.
E se vocês tiverem interesse também em fazer traduções e coisas assim, depois me digam. Então, é um livrinho do TWIMP que fala sobre, se eu não me engano, isso daqui é sobre os elementos químicos do universo, esse TWIMP número 14. Então, aqui é o processo de formação do hélio, por exemplo, durante a nucleossíntese do Big Bang, você junta 2 prótons, forma um deutério, e depois forma um trítio, e depois uma partícula alfa, que é um núcleo de hélio. E outros elementos químicos que são formados em estrelas, por exemplo, juntando 3 partículas alfa para formar um núcleo de carbono. Quando a gente olha para estrelas de diferentes tipos, quando acaba o hidrogênio que está sendo fundido em hélio no interior dessas estrelas, a gente acaba, a estrela acaba num processo, depois eu vou comentar um pouco mais para vocês, fundir outros elementos químicos, então fundir hélio, por exemplo, em carbono. Então, a gente tem umas cascas, tipo umas cascas de cebola no interior das estrelas, onde diferentes elementos químicos foram formados. E esses elementos químicos que são formados ao longo da vida da estrela, ou quando ela explode em supernova, é que a gente vê aqui no nosso universo. Todo esse trabalho começou muito antes desse trabalho aqui de 1957, mas eu gosto de lembrar do trabalho da Cecilia Payne. Cecilia Payne era uma inglesa, para quem nunca ouviu falar sobre ela, que não podia fazer doutorado na Inglaterra, porque não era permitido. Então, ela foi para os Estados Unidos e foi fazer o doutorado dela lá, nos Estados Unidos. Então, quando as pessoas observavam o Sol, o espectro do Sol, e olhavam para as linhas espectrais que tinham no espectro do Sol, as pessoas viam linhas espectrais de elementos químicos parecidos com os que tinham na Terra, tipo ferro, magnésio e coisas assim. Só que, se você só observa e não compara isso com nenhuma teoria, você vai falar, então a composição do Sol deve ser parecida com a da Terra. E não é verdade isso, você tem que ter toda a teoria de como que a estrela está se sustentando, de todo o equilíbrio da estrela, para conseguir descobrir que, na verdade, a estrela, o Sol, ou estrelas em geral, contém principalmente hidrogênio e hélio, e só um pouco dos outros elementos químicos. Então, a Cecilia Payne foi a primeira a propor essa ideia, e vocês podem procurar a tese dela na internet, que tem uma footnote, tem uma nota de rodapé na tese dela, dizendo, mas o professor Russell, aquele mesmo Russell do diagrama HR, okay? O professor Russell diz que isso daqui provavelmente está errado, então não deve ser assim. E alguns anos depois, o tal do professor Russell publicou exatamente o que ela publicou na tese dela. Então, ele disse que ela estava errada e depois viu que ela estava certa, mas levou os louros dele mesmo. Lógico que depois todo mundo sabe que ela foi a primeira a sugerir isso. Ok, então, eu gosto de contar essa história da Cecilia Payne para a gente saber, não só de chauvinismos que acontecem, mas também porque a gente sabe o que tem no interior das estrelas, não só pelas observações, mas também por todos os modelos teóricos que a gente tem. E depois, outro paper fundamental é esse B2FH. B2 de Burbidge, Margaret Burbidge, George Burbidge, marido e mulher, Fowler e Fred Hoyle, que eles fizeram um artigo de revisão, sintetizando várias das coisas que sabia sobre nucleossíntese, como que se formavam elementos, e eles foram os que... eles não foram os primeiros a sugerir que a maior parte da nucleossíntese de outros elementos químicos que não são leves é em estrelas, mas eles deram um arcabouço teórico de uma revisão geral, assim, ok? Então, esse foi um paper muito, muito importante. Ok. E daí, eu gosto de falar um pouco sobre, para quem nunca viu muito evolução estelar, um pouco de o que acontece na evolução de estrelas e como estrelas de diferentes tipos formam diferentes elementos químicos e por quê. Então, de uma nuvem de formação estelar, se essa nuvem está dentro de uma galáxia e de alguma maneira ela esfria, por exemplo, passa uma onda de choque e tem poeira para absorver parte da radiação, ela esfria, ela vai formar estrelas de diferentes tamanhos. Algumas pequenas, algumas do tamanho do Sol ou menores que o Sol, algumas grandes, algumas 10 massas solares, 20 massas solares, etc. Se elas estão mais ou menos do tamanho do Sol, o que acontece é que o Sol, por exemplo, passa 10 bilhões de anos
fundindo hidrogênio em hélio. Então, fundindo hidrogênio em hélio, então não está formando nada de muito novo, só mais hélio no universo. Depois, quando acaba o hidrogênio do núcleo do Sol, que é onde tem a densidade e a temperatura suficiente para você ter essa fusão de hidrogênio, acaba também a energia de sustentação do Sol, né, que é a gravitação, sempre a gravitação que é juntar tudo, mas tem as outras forças do universo, aqui no caso, a pressão de radiação, que está contrabalançando a gravitação. Então, a gravitação ganha momentaneamente quando acaba o hidrogênio do núcleo do Sol, e ele vai começar a ficar mais denso no centro e ter uma temperatura mais alta. E daí ele vai começar a poder afundir o hélio que se formou ali no interior dele. Então, o hélio vai se fundir em carbono, por exemplo. As partes mais externas vão ser não expelidas, mas vão ficar mais para fora e vai virar uma supergigante vermelha. Aí passa um tempo nesse ciclo e chega um momento em que acaba todo o combustível no interior dele e ele vai virar uma planetária nebulosa, que não tem nada a ver com planeta, mas é um nome, como em várias coisas de astronomia, um nome histórico. No interior da nebulosa planetária, o que está fazendo com que o gás que saiu da nebulosa planetária fique ionizado é uma anã branca, uma estrela degenerada de elétrons, e essas camadas mais externas, parte delas se teve convecção e coisas assim, parte dela está devolvendo elementos químicos novos que foram formados em estrelas pequenas para o meio interestelar. Mas, claro, isso daqui leva muito tempo, porque uma estrela como o Sol vai levar 10 bilhões de anos para acontecer esse ciclo todo, né? Agora, para as estrelas um pouco mais massivas, dependendo do tamanho, os processos são diferentes, o que acontece é que elas vivem muito rápido em termos de astrofísica é 10 milhões de anos, 100 milhões de anos, dependendo do tamanho da estrela, e vão fundir muito mais elementos químicos no interior delas. Elas são muito mais azuis também, viram supergigantes vermelhas e depois vão explodir em supernova. E também, durante a explosão de supernova, que se formam elementos químicos mais pesados que o ferro é o elemento químico mais estável. Para você formar qualquer outro elemento químico além do ferro, na tabela periódica, você tem que injetar energia. Essa energia é injetada, em geral, quando você tem essa explosão de supernova. E daí, o destino vai ser ou uma estrela de nêutrons, se alguma coisa ainda conseguir vencer a gravitação, certo? Que é um gás degenerado de nêutrons, ou um buraco negro quando a gravitação ganha completamente. Mas o importante aqui é que vão ser outros elementos químicos diferentes que vão se formar e que vão para o gás da galáxia. Podem acontecer outras coisas com esses novos elementos químicos. Esses novos elementos químicos podem ir para essas nuvens de formação estelar, de novo, e serem reciclados em novas estrelas que já começam com uma quantidade de elementos químicos enriquecida, diferente daquelas gerações anteriores. Então, aquela frase do Carl Sagan, que somos todos poeira de estrelas, não está completamente incorreta, é uma frase boa, eu só não gosto do poeira, porque o poeira dá a entender que as estrelas formam poeira, e a gente sabe que provavelmente nem toda poeira no universo é formada em estrelas, talvez metade seja formada no meio interestelar, mas isso é um detalhe de quem gosta de olhar detalhes de divulgação científica, né? Bom, só para ligar com as duas palestras anteriores, primeiro com a palestra da Beatriz, foi muito legal, essa nova, não tão nova, mas uma pesquisa de exoplanetas não tão nova, mas astrobiologia é uma coisa bem, bem nova. Eu gosto de mostrar isso daqui, que é uma representação artística de todos os exoplanetas que a gente descobriu até agora. E aqui está o nosso sistema solar, e os exoplanetas estão aqui, ó, que a gente conseguiu detectar até agora. Isso daqui deve ser os do Kepler, né? E aqui os por microlente gravitacional. Então, estão vendo? Estão todos aqui muito na nossa vizinhança, todos muito, muito próximos. Então, existe uma área que eu acho que é bem recente, na qual eu não trabalho, mas tem aqui alguns trabalhos para quem tiver interesse, que é de zona habitável em galáxias. Então, aqui seria a zona habitável da nossa Via Láctea, que leva em consideração a evolução química da nossa galáxia, onde que a gente pode formar elementos químicos que são em quantidade suficiente para formar vida,
e como que essa mistura de formação estelar, que se tem muita estrela também, você não vai conseguir formar planetas com órbitas suficientemente estáveis ao redor das estrelas para ter uma zona habitável ao redor da estrela, né? Então, tem várias coisas de evolução de galáxias ligadas a essa zona habitável de galáxias, que parece aquela zona habitável num sistema planetário. Então, se vocês quiserem ver trabalhos dessas pessoas. Ok. E agora ligando com a palestra da Miriane. Então, falei para vocês já da tabela periódica, e agora eu vou falar sobre como que esses novos metais, como que a evolução química da galáxia acontece, porque se cada galáxia fosse uma caixinha fechada, todos os elementos químicos que as estrelas se formam voltam para a galáxia e depois são reciclados, depois formam novas estrelas, etc, etc, ia ser não muito complicado estudar a evolução de galáxias, evolução química de galáxias. Mas a galáxia não está isolada, existem fusões entre galáxias, como a Miriane falou, que estimulam a formação de estrelas nessas galáxias novas, às vezes esgotam o gás dessas galáxias, mandando parte do gás para fora. E existe interação da galáxia com o halo, um halo de gás, um halo de matéria escura, no qual existe gás também ao redor, e vários processos aqui acontecem. Então, vocês estão vendo aqui um monte de processos que a gente tem que levar em consideração para saber qual a abundância de elementos químicos tem numa galáxia. Então, aqui a gente começa com formação de estrelas, e a formação de estrelas, quando você produz supernova, a supernova pode ter energia suficiente para jogar parte do gás da galáxia para fora, então esses novos elementos químicos podem sair da galáxia e não voltar mais. Os que ficaram ali podem esfriar e voltar para o ciclo de formação estelar, mas pode sair e pode esfriar ou não pode não esfriar, depende dos processos no halo da galáxia. Se ele esfria e consegue ser capturado de novo pela galáxia, ele volta para o meio interestelar e pode voltar para esse processo todo. Existem outras coisas que podem fazer com que o gás saia, por exemplo, jatos de atividade nuclear, aquele núcleo ativo central, pode ser tanto devido principalmente aos jatos que a Miriane falou, de jatos de rádio, por exemplo, que jogam gás para fora também. E existe uma estreita relação, a gente acha, entre o AGN e a formação estelar. O AGN parando a formação estelar, mas também galáxias que têm maior atividade no ótico de AGN também tem mais formação estelar, então é uma relação de feedback tanto positivo quanto negativo que a gente não entende ainda muito bem. Então a gente tem receitas, mas ainda não sabe a física toda completa por trás. Ok. E daí isso daqui tudo parece muito complexo. Você olha para essa figura e fala, nunca vou conseguir fazer isso, vou fazer outra coisa. Mas o universo parece ser um pouco simples se a gente olha para alguns parâmetros de galáxias. Não sei se a gente está se enganando, mas, de certa forma, não é... A gente pode conseguir estudar algumas coisas de forma simples. Então, existem essas relações aqui, a gente chama de relações de escalas, são relações empíricas que a gente observa em galáxias, e uma delas é essa da massa contra a metalicidade. Então, eu não sei se... Eu acho que eu não falei ainda, mas tal de metalicidade para um astrônomo, metalicidade elimina hidrogênio e hélio, todo o resto você soma, tudo isso a gente chama de metal, ok? Então, a gente nós somos os cientistas metaleiros. Tudo isso é metal e... Onde que eu estava? Aqui. Então, isso daqui é a tal da metalicidade, que se a gente fala do gás, em geral, a gente representa pela abundância do oxigênio. Que o oxigênio é o elemento químico mais importante quando a gente olha para a abundância de elementos mais pesados no gás. Também é mais fácil de observar, então tem sempre isso, né? Na astrofísica não adianta ser mais importante, mas também tem que ser fácil de a gente observar. Então, isso aqui é a metalicidade, isso daqui é massa. E aqui tem uma meia dúzia de galáxias, e a gente vê que as galáxias de maior massa também são aquelas em que a metalicidade é maior. Ou seja, galáxias que têm maior massa em estrelas, elas são mais enriquecidas quimicamente. E podem existir várias explicações para isso. A mais aceita hoje em dia é o tal do downsizing, que diz que galáxias maiores
nelas aconteceu tudo mais rapidamente. Então, elas formaram umas estrelas lá no passado, e essas estrelas, elas morreram e enriqueceram gás mais rapidamente, e etc, etc, etc. Mas existem todas as outras interações entre a galáxia e o halo que a gente não leva em conta quando a gente fala downsizing. Downsizing parece um nome, para mim, sempre me parece um nome um pouco descritivo e não explicativo. Mas, enfim, downsizing é o que a gente fala em geral. Aí, isso daqui foi no fim da década de 70. Depois, em 2004, teve esse gráfico aqui, que é o mesmo gráfico ali, só os eixos invertidos, metalicidade contra massa, não mais para 6 galáxias, mas agora para 20 mil ou 30 mil galáxias. Esse é um paper da Tremont e colaboradores. Vocês veem aqui que a gente consegue ver não só que existe a relação, mas que essa relação ela não tem a mesma inclinação em toda a faixa de massa. Ela começa assim com uma inclinação e depois ela começa a planar em algum lugar. Além disso, ela tem um espalhamento, e espalhamento não parece ser só observacional, espalhamento intrínseco. Então, vários outros parâmetros que contribuem para esse espalhamento aqui. Então, essa relação aqui, essa lei de escala aqui, nos diz muito sobre também a interação da galáxia com o meio externo. Então, algumas pessoas interpretam esse aplanamento aqui como as galáxias de maior massa. Qual que é o que Tremont fala? Eu não lembro se é, talvez seja isso. Bom, pode ser tanto relacionado com o inflow de gás, então gás menos rico que está entrando na galáxia, quanto a outflow de gás. Então, se a galáxia tem maior massa, tem maior potencial gravitacional, não vai deixar tanto o seu gás enriquecido sair. Então, tem teorias, modelos de evolução química que tentam explicar esse gráfico aqui, tem que levar em conta a relação da galáxia com o meio externo. Ok, e aí, aqui tem massa, metalicidade, e aí várias pessoas começaram a ver o que afeta esse espalhamento nessa relação. E uma das coisas que as pessoas acharam é que essa relação, o espalhamento, é relacionado à taxa de formação estelar, que é o que tem nesse eixo X aqui. Então, agora o gráfico é taxa de formação estelar, parecido com o primeiro gráfico que eu mostrei para vocês. Metalicidade e as diferentes linhas são diferentes caixinhas de massa, ok? Então, um gráfico em 3 dimensões aqui. E isso daqui também pode estar te dizendo sobre quanto que o ciclo de vida das galáxias está relacionado com esse outflow de gás que entra ou sai, e etc, etc. Ok. Só que o que eu não falei para vocês é de onde vieram esses dados e como que as pessoas conseguiram medir essas coisas. E tem vários problemas aqui. Isso daqui, esse gráfico aqui e esse gráfico aqui, os dois foram tirados de um levantamento de dados chamado SDSS, Sloan Digital Sky Survey, que foi uma revolução na época que eu estava entrando no mestrado e doutorado, porque antes a gente tinha 6 galáxias e estava super feliz, quando tinha 100, nossa, era uma grande amostra, e depois, tem 20 mil galáxias aqui, 20 mil galáxias ali, 1 milhão, que legal. Daí mudou a ordem de magnitude das nossas amostras, certo? Então, foi uma revolução grande. E o problema disso é que é muito bom, a gente tem um monte de galáxias, mas tem problemas porque a gente não consegue ver as galáxias por completo. Então, tem problemas de abertura, porque a observação do SDSS é só no centro da galáxia, com uma fibra de 3 segundos de arco de diâmetro. Então, ela não pega a galáxia toda, e dependendo do redshift da galáxia, pega mais ou menos da galáxia. Então, você pode ver partes diferentes da galáxia, dependendo de onde que a galáxia está. E vários outros problemas aqui, e eu vou falar para vocês sobre a contaminação pelo gás difuso, ok? E para dar um exemplo, para quem nunca viu um espectro de galáxias, aqui tem um espectro de uma galáxia. Então, a ideia é assim, você pega, aponta para a galáxia, tira uma imagem no telescópio, passa por um espectrógrafo, em geral não é um prisma, mas uma rede de difração, e daí você tira, em geral uma partezinha da galáxia só, você tira um espectro, o espectro em geral tem essa cara aqui. Você vê linhas para cima, linhas para baixo, e uma coisa por todo o espectro. Então aqui, espectro
energia por unidade de tempo, ok? E aqui, no eixo X, aqui eu estou mostrando o comprimento de onda. Então, aqui a gente vê essas linhas para cima, que são linhas de emissão, que nos dão informação sobre o gás. E aqui a gente vê as linhas para baixo e esse contínuo, que nos dá informação sobre estrelas e também sobre poeira. Então, eu vou mostrar para vocês como que, de onde que vem essas coisas aqui. Isso. Isso aqui eu só vou falar, não vou mostrar muito em detalhes, porque é coisa demais. Mas vem tudo de um espectro desse. Ok, então, vamos falar um pouco sobre a mecânica quântica de nebulosas. Então, vamos ver o que a gente tira dessas linhas de emissão. Aqui eu estou mostrando duas nebulosas que formam estrelas dentro da nossa galáxia, Orion e Rosetta, e uma galáxia, outra galáxia, M33, e vocês veem todos esses pontinhos vermelhos aqui, são regiões de formação estelar, parecidas com essas aqui, só que a gente não consegue ver com tantos detalhes, porque estão muito longe. E essas coisinhas vermelhas aqui são por causa dessa emissão aqui do hidrogênio. Então, aqui tem o hidrogênio, o espectro do hidrogênio, como a gente vê em emissão. Essa emissão aqui, em vermelho, é emissão em H-alfa, a linha de H-alfa. Se vocês olham aqui para a Rosetta, tem muito verde, deve ser... Eu aposto o meu dedo mindinho que é porque eles coloriram pela emissão de oxigênio, ok? Então, todas essas cores aqui, em geral, quando você olha para nebulosas, é por causa de emissões de elementos químicos diferentes. Então, vamos olhar um pouco sobre o que essas nebulosas nos dizem. Então, todos esses gráficos que eu mostrei para vocês são para galáxias, não galáxias elípticas, redondas, estão lá no começo da sequência de Hubble, mas para galáxias mais espirais, que tem bastante formação de estrelas, senão como é que a gente mede a formação estelar em galáxias que não estão formando estrela? Então, essas galáxias que estão formando estrelas, elas têm nebulosas de formação estelar, ok? Então, vamos olhar primeiro para a nebulosa, que é uma coisa mais simples. Em geral, a gente olha para a nebulosa e depois faz uma hand waving assim e transforma a galáxia numa grande nebulosa e diz que é assim, ok? Então, em geral, a gente fala, uma galáxia dessa de formação estelar, ela é basicamente uma grande nebulosa. Então, vamos olhar para essas nebulosas. E a gente consegue tirar dessas nebulosas a taxa com que... Bom, na verdade, para uma nebulosa não é a taxa de formação de estrelas, mas a massa em estrelas jovens. Para uma galáxia seria a taxa de formação de estrelas, o enriquecimento químico e vários outros detalhes, se vocês quiserem me perguntar, depois eu digo. Mas eu pulei os outros detalhes. Uma coisa legal dessas nebulosas de formação estelar, que talvez vocês já tenham ouvido falar, talvez vocês conheçam como regiões H2, tem esse nome peculiar porque o 2 em espectroscopia significa uma vez ionizado. Então, 1 é neutro, 1 em números romanos, 2 é uma vez ionizado, ou seja, é um H+, você arrancou um elétron do hidrogênio. Então, é uma nebulosa que tem basicamente hidrogênio uma vez ionizado, ou seja, prótons. E você arrancou os elétrons desses hidrogênios. Então, hidrogênio e elétrons. É um plasma, certo? Como você consegue arrancar elétrons do hidrogênio, você também consegue arrancar elétrons do oxigênio. Então, se tiver oxigênio lá, os oxigênios também vão estar ionizados. E a separação entre essa nebulosa que está ionizada e a nebulosa neutra é uma separação bem abrupta. E isso está relacionado com a forma do espectro das estrelas que estão aqui dentro, que são responsáveis por enviar os fótons que vão arrancar os elétrons dos hidrogênios e oxigênios e outros elementos químicos que estiverem aqui. Se forem tipo a GN, isso daqui, essa transição não é tão abrupta, se a coisa que estiver ionizando que não forem estrelas jovens. Então, aqui tem uma coisa mais visual sobre a relação entre essas estrelas jovens e essa nuvem ao redor delas. Então, aqui tem um espectro, aqui é comprimento de onda, só que está ao contrário, porque é, obviamente, como é um gráfico de astronomia, a gente sempre troca os eixos, né? Sempre muda. Mas é ao contrário, porque aqui a energia está aumentando. Então, aqui, ó, energia em electron volts. E aqui estão marcadas algumas energias especiais. Aqui
é 912 angstroms, ou 13,6 eletronvolts, que vocês devem conhecer também como o fóton que é capaz de desligar um elétron do átomo de hidrogênio. Um fóton aqui de 24,4 eletronvolts consegue arrancar o primeiro elétron de um átomo de hélio, e assim por diante. Então, aqui a gente tem fótons de maior e maior energia que conseguem arrancar elétrons de maior energia dentro de um átomo. E aqui embaixo, o que eu gosto dessa figura é que aqui embaixo ele está mostrando qual a energia necessária para fazer com que o hidrogênio, por exemplo, passe de neutro, que é esse cinza, para o hidrogênio mais, uma vez ionizado. Então, são fótons daqui por diante. Para o hélio, são fótons daqui por diante. Para arrancar o segundo elétron do hélio, é daqui por diante. Então, se você olha aqui para o hidrogênio, ó, todos esses fótons que estão vindo dessas estrelas aqui são capazes de arrancar um elétron do hidrogênio. Mas esses daqui não são capazes de arrancar um elétron do hélio. E, na verdade, ó, não tem quase nenhum fóton que consegue arrancar o segundo elétron do hélio. Então, nessas nebulosas aqui, você espera H+, espera hélio+, mas hélio++, provavelmente não tem quase nada. Para o oxigênio é bem legal, porque, olha só, é quase exatamente a mesma energia para arrancar o primeiro elétron de valência do oxigênio, quanto do hidrogênio. E você consegue ter também oxigênio 2 vezes ionizado, com essa energia aqui, com esses fótons daqui. Ok, então olha só. A primeira coisa que eu quero que vocês tirem dessa figura é, bom, essas estrelas são responsáveis por arrancar os elétrons dos átomos que estão nessa região H2, ok? Então, essa região H2 tem basicamente espécies ionizadas, bem pouquinho espécies neutras. Ok, primeira coisa. Segunda coisa, uma coisa que a Miliane falou, a gente sempre observa a luminosidade, mas a gente sabe de teorias de evolução estelar e observação de estrelas também, que a gente consegue transformar luminosidade em massa. Então, se a gente consegue transformar luminosidade em massa, se a gente conseguir medir quantos fótons ionizantes tem de cada estrela, a gente consegue, dos fótons ionizantes, transformar em luminosidade e transformar em massa. Ok? Então, viram a escadinha. Luminosidade em massa, bem simples em astronomia, mas agora a coisa é transformar fótons ionizantes, todos os fótons que estão para cá, em luminosidade. Como? Porque a gente olha aqui e sabe que os fótons ionizantes, eles vão fazer hidrogênio mais, vão fazer oxigênio mais, mas principalmente hidrogênio mais. E agora eu vou dar a segunda parte dessa coisa num outro slide. Então, fiquem na cabeça de vocês. Se eu consigo saber quantos fótons ionizantes tem das estrelas, eu consigo saber a massa em estrelas. Por que a gente não observa as estrelas diretamente? Porque, em geral, a luminosidade da nebulosa, as linhas de emissão da nebulosa, são muito mais intensas. E é muito mais difícil você observar essas estrelas individualmente. Então, vamos olhar para a nebulosa para dizer o que ela nos diz das estrelas ionizantes. Ok, então aqui tem, eu já falei para vocês desse passo. Fotoionização para a luminosidade, para a massa. Vamos ver esses dois primeiros passos aqui que faltam. Então, o que você tem nessa nebulosa são, imagina que só tem hidrogênio ionizado e elétrons. Então, tem prótons e elétrons. E daí tem um monte de elétrons. De vez em quando esses elétrons têm energia, certo? De vez em quando eles encontram um próton, que não tem outro elétron ali, e ele vai perder energia e vai se recombinar com H+ para formar um hidrogênio neutro. Quando acontece isso, ele podia cair diretamente aqui para o nível fundamental, mas em geral o que acontece é, bom, se ele cai direto para o nível fundamental, ele vai emitir um fóton de 3,6 eletronvolts que vai ser rapidamente absorvido por qualquer hidrogênio neutro que tiver na nuvem. Tem poucos, mas tem alguns ainda. Então, tipo esses daqui. Então, em geral, ele cai aqui e vai cascateando pelos níveis eletrônicos. Em geral não. A mecânica quântica nos diz que existe uma probabilidade bem definida dele cair aqui para a quarta camada eletrônica e da quarta para a segunda. Ou da quarta para a terceira. São probabilidades diferentes, mas a gente sabe exatamente quais são essas probabilidades. Então, ele pode, no exemplo hipotético, cair da quarta camada para a segunda. Quando ele cai da quarta camada para a segunda, ele perde energia e emite um fóton. Esse fóton a gente vê no comprimento de onda de H-beta. Tem um comprimento de onda de H-beta.
Então, é o tal H beta. Se ele caísse da quarta para a terceira camada, ele ia emitir um fóton em H alfa. Então, a gente podia observar H alfa. Digamos que a gente observa H beta, e H beta, quanto que a gente vê de H beta, nos diz quantas recombinações aconteceram, porque a mecânica quântica nos diz a cada recombinação, sei lá, 5 vezes ele vai passar por esse processo da quarta para a segunda, cair da quarta para a segunda. Então, se a gente observa H beta, a gente sabe quantas recombinações aconteceram por segundo. Recombinação é um próton e um elétron virarem um átomo neutro de hidrogênio. Ok. Se a nebulosa está em equilíbrio, ou seja, se ela não está expandindo, ela sempre é a mesma nebulosa com a mesma fronteira física, significa que cada vez que você tem uma recombinação, toda vez que você tem uma fotionização, tem um fóton vindo da estrela e separando um elétron do próton, você tem uma recombinação também. Essas duas coisas se equilibram para que a nebulosa seja sempre do mesmo tamanho. E, em geral, os tempos de equilíbrio estão ok. Então, se isso é verdade, se você observa o número de recombinações, você sabe o número de fotionizações. Então, a gente vai por essa cadeia aqui, que nos diz que se a gente observa H beta, a gente sabe qual a massa de estrelas jovens estão ionizando a nebulosa. Ok? Então, eu sei que muitas pessoas aqui fazem isso, talvez, que trabalham com galáxias. Transformam H-alfa em uma taxa de formação estelar. E é esse processo que vocês estão fazendo. Não sei se vocês já abriram o Osterbrock é o livro que a gente usa sobre nebulosas, para ver como que é esse passo a passo do processo. Mas é isso que vocês estão fazendo. Tem vários passos, várias hipóteses físicas que tem aí, certo? Ok, então isso para uma nebulosa. Então, numa nebulosa, de H-alfa, você sabe a massa de estrelas jovens. Se você está numa galáxia, se você mede H-alfa, e você supõe que a taxa de formação estelar é constante nos últimos 10 milhões de anos, você pode dividir a massa por essa idade, por esse intervalo de tempo, então massa por intervalo de tempo, e daí você tem taxa de formação estelar. Okay? Então, tem essa outra hipótese quando você passa de uma nebulosa e analisa uma galáxia. Esse ΔT, para dar o rate aqui da taxa, é dessa hipótese que a taxa de formação estelar é constante. Então, se você mede uma linha de emissão, você sabe quantas estrelas estão se formando. Estrelas jovens. Estrelas se formaram nos últimos 10 milhões de anos. E estrelas responsáveis por ionizar essas nebulosas de formação estelar. Outra coisa que a gente pode tirar daí, isso daí vocês talvez vejam um pouco melhor no seminário da Kátia, hoje a Tati, minha aluna de mestrado, é abundâncias químicas. Então, aqui eu coloquei um exemplo de oxigênio 2 vezes ionizado. Okay? Agora não é mais o hidrogênio, mas o oxigênio do qual você arrancou 2 elétrons. E daí tem lá esse oxigênio no seu plasma, na sua nuvem, e tem uns elétrons ali soltos, livres. Esses elétrons têm energia cinética e de vez em quando eles colidem com um O++. Só que, claro, colisão não é colisão que nem com bola de bilhar, é uma colisão que envolve forças elétricas. E daí esse elétron vai ser desviado, e quando ele é desviado da rota original dele, ele dá parte da energia cinética dele para um elétron de valência aqui, para um elétron da última camada desse oxigênio mais. Esse elétron fica excitado e ali dentro da segunda camada tem aquele 2s2, 2p2, não sei o que, lembram das aulas de química? E daí eles podem ficar excitados, subir um pouquinho, não passar para a terceira camada, mas subir um pouquinho dentro da segunda camada, ficar excitado. Se não vem nenhum outro elétron para roubar essa energia extra dele, e nessas nebulosas o legal é que, em geral, não tem elétron suficiente para acontecer isso. Então, por isso que a gente chama essas coisas de transições proibidas. Elas não são proibidas, mas tem esse colchete aqui. Elas não são proibidas, mas simplesmente elas têm um tempo de transição muito grande. Nas nebulosas, elas são melhores que os vácuos da Terra. Tem tempo suficiente para esse elétron excitado emitir um fóton. Emitir um fóton de O3, 5007. Aliás, só fazer um parênteses, esse fóton ali, esse O3, algumas pessoas até achavam que era um elemento químico novo, porque a gente não observava na Terra. Então, se você observa isso, e daí você tem várias outras hipóteses aqui, tem que saber a temperatura eletrônica, então a energia desses elétrons média, etc, etc. Você tira a abundância do oxigênio na nebulosa. Então, dessas linhas de emissão, você tira taxa de formação estelar numa galáxia,
a abundância química do oxigênio e de outros elementos também, tipo o nitrogênio. Então, aqui eu estou repetindo o meu espectro e aquela minha figura da relação taxa de formação estelar, metalicidade e massa. Então, dessas coisas que estão para cima aqui, essas linhas de emissão, a gente tira o eixo X e o eixo X e o eixo Y. E das estrelas, que eu não falei para vocês como exatamente, mas pode usar programas, códigos que modelam isso daqui como diferentes estrelas, diferentes idades, etc. Para tirar a massa total de estrelas, a gente tem um gráfico desse tipo para milhares e milhares de galáxias. Ok, faltam 5 minutos, é isso, né? Isso, 5 minutos. Então, passei um pouco de tempo demais nessa mecânica quântica das nebulosas, mas é só para vocês não usarem essas coisas sem se darem conta de que tem física por trás, ok? Várias coisas na astrofísica, às vezes a gente pega uma receita de bolo e, em vez de entender a física por trás, a gente aplica, mas é bom entender a receita de bolo para ver o que tem por trás. Então, vamos falar um pouquinho agora do que o DIG faz. Então, DIG é uma sigla em inglês para Diffuse Ionized Gas. Esse é um trabalho que eu fiz com todo esse pessoal aqui e mais outros cujas fotos eu não achei, mas todo esse pessoal aqui. E eu gosto de comparar o DIG com um DIG numa galáxia com meteorologia. Então, se a gente olha para uma galáxia de formação estelar e fala, ela é só a região H2, é como a gente estudar meteorologia só com cúmulos, só com as nuvens mais densas da nossa atmosfera. Mas ao redor, entre as regiões H2, existe muito gás difuso. Então, seria equivalente às nuvens mais menos densas, tipo cirrus. Se a gente ignora esse DIG, a gente pode estar fazendo alguma coisa muito errada nas nossas galáxias. Então, aqui eu vou abrir o quiz para vocês. Então, isso aqui é um seminário sobre característica desses DIGs. Então, vocês podem ir para esse link e começar a responder, não tem nenhuma resposta ainda. Então, esse DIG foi primeiro detectado aqui na nossa galáxia como um gás além do plano galáctico e depois começou a ser detectado em outras galáxias, entre os braços espirais, etc. E as características dele são, ele tem menor densidade eletrônica, ele é mais difuso, ele tem maior temperatura eletrônica, isso que é importante, porque ele tem maior temperatura eletrônica, quer dizer que, provavelmente, o que está ionizando esse DIG não são as estrelas jovens, ou pelo menos não o espectro das estrelas jovens que ionizam as regiões H2. E, em consequência disso, a gente tem essas razões de linhas de emissão, N2H-alfa, aquela O3H-beta que eu falei para vocês que a gente faz parte da conta para o O sobre H, o S2H-alfa, essas linhas de emissão, elas são mais altas no DIG do que nas regiões H2. E, além disso, existem alguns estudos que que acharam que o DIG pode contribuir até 30% a 60% de H-alfa, por exemplo. Então, pode ser que ele seja uma parte muito importante das nossas observações. E coisas que podem ionizar o DIG, tem várias hipóteses, provavelmente é uma mistura disso tudo, ok? E o que eu estou me preocupando aqui nesse trabalho que eu vou mostrar para vocês é principalmente o efeito das ROMs, que são essas estrelas de baixa massa e evoluídas. Então, agora os nossos dados, eu mostrei para vocês várias figuras com dados do SDSS, que é, pega uma galáxia, observa um pedaço dessa galáxia. Agora, a gente está pegando uma galáxia e observando com IFUs, que são, nesse caso do manga, são fibras ópticas colocadas em diferentes posições da galáxia. Então, a gente tem não mais um espectro por galáxia, mas vários espectros por galáxia, e a gente sabe de onde que vem cada espectro. Então, a gente pode saber mapear numa galáxia qual a variação do espectro dela. E aí, quando a gente olha para uma galáxia assim, estão vendo aqui o braço espiral, esse aqui é um mapa da largura equivalente de H-alfa. Se vocês querem saber o que é, depois vocês me perguntam. É uma coisa que a gente tira do espectro, é o fluxo de H-alfa dividido pelo contínuo em H-alfa.
E estão vendo que quando ele é mais escuro, quando ele é mais alto, a gente está traçando os braços. Quando ele é mais baixo, ele está entre os braços. Então, a gente acha, de estudos anteriores também, com SSS, que essa largura equivalente de H-alfa é um bom indicador de quando os homes são importantes no DIG. Então, aqui é a região H2, aqui é DIG, e a gente traça o DIG pela largura equivalente de H-alfa. E, voilà, olha o que acontece quando a gente coloca cada um desses espectrozinhos aqui, num gráfico que a gente chama de BPT, de Baldwin Phillips Sterlevich, que são gráficos de razões de linha de emissão, tipo A3H-beta e N2H-alfa. Lembram que no DIG, todas essas duas coisas em geral são maiores, então você vai daqui para cá. Largura equivalente de H-alfa mais baixa, mais vermelho, os SPACs estão aqui, com A3 e N2 maiores. E quando é mais a região H2, mais típica, a largura equivalente é mais baixa também. Então, o que a gente achou aqui no manga é que, bom, essa largura equivalente é um bom indicador de onde tem DIG e onde não tem DIG. E daí, deixa eu voltar para o quiz para ver o que vocês estão respondendo. Olha, já teve 19 respostas, 24 respostas, vamos ver. E a maioria de vocês disse que essas razões de linha são maiores no DIG. Muito bem. É uma das coisas mais importantes daqui, okay, desse seminário. E a próxima pergunta é sobre o meu gráfico final. Vocês podem ir pensando. Ok, então, só para fechar aqui no gráfico final, o que a gente fez nesse paper foi remover o DIG das galáxias. Então, aqui é luminosidade de H-alfa sem o DIG, dividido pela luminosidade total, então a galáxia inteira. Em função da largura equivalente da galáxia, vocês veem que tem uma curva aqui que vai de 0 a 1, onde aqui o DIG domina, aqui a formação estelar domina, e essa curva é levemente diferente para H-alfa, para N2, então para cada linha de emissão ela é levemente diferente, certo? Porque no DIG a contribuição do N2 é maior, então essa curva vai ter uma inclinação um pouco diferente para cada linha de emissão. E daí, se a gente pega essas correções e aplica as galáxias do SDSS, para remover a contribuição do DIG para essa coisa aqui, porque esse O por H, na verdade, esse O por H aqui, que eu estou colocando é, na verdade, N2 por H-alfa, tá? Então, esse O por H aqui, ele está bastante contaminado por DIG, mas para algumas galáxias mais do que para outras. Ele é maior para galáxias, a contaminação por DIG é maior para galáxias de baixa formação estelar, ó. Aqui você muda bastante, e aqui você não muda nada. Aqui é sem correção, aqui é com correção para o DIG, tirando o DIG. E ele é maior para as galáxias de maior massa. Ó. Aqui a diferença não é quase nada. Estão vendo um pontilhado aqui atrás, nem dá para ver direito esse pontilhado aqui atrás. E ele começa a ficar mais evidente aqui em cima. Então, o DIG afeta mais as galáxias de maior massa e menor taxa de formação estelar. Se ele afetasse todas da mesma maneira, seria só uma questão de escala. Então, isso daqui, esse gráfico estaria correto, ok? Entre aspas. Então, vamos ver o que vocês responderam. Ahá, a maioria respondeu certo. Ó, que legal. Gostei disso. Muito bem. Então, esse daqui é o meu gráfico principal. E eu vou só falar um minutinho sobre outras coisas aqui rapidinho. TWIMP, se vocês quiserem acessar de novo. Que tem na UFSC, que agora a gente tem algumas atividades de divulgação científica que estão paradas, mas por causa da pandemia, mas vocês podem achar nas redes sociais informações sobre o Observatório Clube dos Telescópios. E também falar um pouquinho sobre... Existem diversos prêmios que são voltados para mulheres na ciência, ok? Então, fiquem de olho nesses prêmios, eles são muito importantes, mas eu queria deixar claro que também a gente tem que pensar em atividades não só para mulheres, mas também para grupos que são historicamente excluídos, nem são minorias, né? Tipo, negros ou LGBTI, não sei se esqueci alguma sigla, mas enfim, todos esses grupos que também são muito importantes de a gente ter na ciência. Acho que a gente tem que começar a discutir isso mais profundamente, principalmente nesse país. E outra coisa para mulheres na ciência, existe esse grupo chamado Supernova Foundation, se vocês quiserem se inscrever. É um grupo que
para mulheres físicas em início de carreira e mulheres físicas que estão mais adiante na carreira, para juntar mentees, não sei como é isso em português, com mentoras, para assim, elas conversarem sobre suas carreiras, o que elas... Perguntas diversas que a gente, às vezes, não faz para ninguém. Eu tive uma mentora da biologia uma vez, foi muito legal para mim. Então, se vocês precisam... mesmo se vocês acham que não precisam, é legal você participar desse grupo, porque você conhece pessoas de diferentes lugares, com diferentes perspectivas, que podem te ajudar na sua carreira. Então, se quiserem se juntar, não ganha nada, ok? Não perde nada também. E vamos... já vi o resto do quiz, né? Gostaria de deixar agradecimentos a sociedades de ciência, que são muito importantes, principalmente nesse momento do nosso país, que a gente está passando por ataques à ciência cada vez mais fortes à ciência. Então, eu sempre achava esses slides um pouco estranhos, mas eu agora sempre coloco, e eu vou deixá-los com o meu último slide, de novo com a importância do gás difuso para as galáxias. E obrigada. Natália, muito obrigada pela palestra. Foi muito interessante. Foi a primeira vez que eu participei de uma palestra dessa maneira mais interativa com questionário. E obrigada também por essas palavras finais com relação à diversidade em ciência. Eu vou abrir agora para perguntas. Quem quiser fazer alguma. Catarina? Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? Está meio travado aqui, pelo visto. Nós estamos te ouvindo, mas não estamos te vendo. Agora sim. Agora foi, acho. Muito obrigada, Natália, pela aula. Foi realmente muito esclarecedora, muito, muito útil. E eu queria saber como que são feitas essas remoções do DIG, se elas só acontecem nesses casos em que você tem um IFU, né, uma resolução espacial dos dados, ou se você consegue fazer elas só por uma espectroscopia que não seja, né, essa tridimensional que combina com o imageamento, né? Se de repente, sei lá, nas modelagens a gente considerar um espectro um pouco mais duro, como é que a gente conseguiria, já que os modelos de fotoionização e outros tipos de modelos não consideram muito o DIG, como que a gente conseguiria implementar isso nos nossos modelos? Obrigada, ótima pergunta também para esclarecer, porque eu passei meio rápido e não expliquei exatamente direito. Então uma das coisas que você pode fazer é isso que você está falando, e tentar fazer modelos, né? Fazer modelos de fotoionização, colocar mais ou menos DIG, comparar com as observações. Mas eu acho isso um pouco incerto se você não tiver boas observações. Então, o que a gente fez nesse paper foi, pegou os dados do MaNGA, IFU, tirou o DIG, e daí criou uma receita para corrigir os dados do SDSS. Então, de certa forma, você pode corrigir todos os dados do SDSS porque eu tenho essa receita do MaNGA, ok? Então, foi isso que a gente fez. Agora, essa receita eu queria enfatizar que não é uma receita muito boa, ela é um bom indicativo do que deve acontecer. Mas o MaNGA ainda observa regiões muito grandes das galáxias. Então, a gente precisaria de observações de maior resolução espacial, tipo com milhas de galáxias próximas, para realmente conseguir remover tudo que tem. Ou muito mais do DIG do que a gente conseguiu tirar com o MaNGA, né? É uma coisa que eu esqueci de enfatizar. Isso daqui é só um comecinho, não é a resposta final. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Clara, pode falar. Olá, eu gostei muito da sua palestra, achei muito legal. A minha pergunta é uma pergunta meio pessoal, assim, na verdade, porque eu sou da química. E só que eu tenho muito interesse nessa área, eu acho muito legal, tanto que eu tô nesse evento, né? Eu acho fantástico e eu queria saber, assim, se você acha que uma pessoa da química conseguiria entrar direto numa pós-graduação nessa área ou se necessariamente precisaria, sei lá, fazer física, mais uma graduação. Eu não saberia te responder. Eu acho que sim, Clara. Eu acho que não é necessário você fazer física, até porque tem muita gente que vem da matemática, por exemplo. Mas eu acho que daí depende muito da área em que você vai fazer a tua pós-graduação e quais são os seus cursos na pós-graduação, né? Porque tem muitos cursos de pós-graduação em astrofísica que, na verdade, são em física.
E daí você tem que fazer um monte de disciplinas avançadas da física que ficariam um pouco menos difíceis se você tivesse feito a graduação, tipo mecânica e estatística, depende depende do programa, essas disciplinas difíceis são diferentes, mas teoria eletromagnética e coisas assim. Então, acho que se você quiser fazer, eu acho que daí você teria que procurar uma pós-graduação mais em astronomia, talvez, ou então fazer algumas cadeiras de física mais avançadas, se você puder, por causa dessa dificuldade das disciplinas, sabe? Mas a dificuldade da pesquisa em si, eu acho que isso não tem muito problema. É que eu acho muito legal essa parte dos espectros e tudo mais, porque já fiz iniciação na área, enfim, aí me levou para cá. Mas Sim. bom saber. Não, realmente tem esse gap das disciplinas, mas é isso aí, muito obrigada. Nada. E Ana? Oi, muito obrigada pela palestra, foi sensacional. Só que eu queria só me meter um pouquinho na pergunta da Clara, porque eu trabalho na área de astroquímica também, mais voltada para a extragaláctica, e eu tive vários colegas da química que foram para astronomia, que hoje fazem pós-graduação em astronomia. Tem um colega, assim, inclusive, que fez licenciatura em química. Então, assim, você pode fazer sim. Se você quiser saber mais a respeito, eu vou deixar meu contato e aí você pode falar comigo, Clara, porque exemplo é o que não falta. Então, você pode fazer sim. Obrigada, Iana. Muito obrigada, Iana. Vou entrar em contato, sim. Tem uma pergunta no chat perguntando sobre o material do TWIMP, como é possível ter acesso ao material? O material é só entrar no site do TWIMP. Ops, escrevi errado. twimp.org. E tem diversas línguas, então, se você também conhece uma língua diferente e quer traduzir para outra língua, é só entrar em contato com a gente para produzir os livrinhos em outra língua diferente. Eu acho que tem mais de 10 línguas agora. Mais alguma pergunta? Oi, eu tenho uma pergunta. Oi, professora. Oi, Thaís. Só para falar que eu não entendo quase nada da evolução química de galáxias, mas eu fiquei curiosa com aquela comparação de gráficos que você fez. Tem uma que tem as linhas de emissão de um aglomerado globular e depois tem o outro gráfico. Você poderia colocar para... Eu acho que foi no início. Primeiro você mostra uma linha de... Aqui. Isso, sim? Tem uma razão específica para você usar, para você mostrar essa linha espectral do aglomerado globular, ou você está usando só como um exemplo? Porque eu sei que por eles serem mais velhos, você pode talvez ter mais facilidade de analisar a estrutura desses objetos, mas eu gostaria de saber se você poderia usar um outro tipo de galáxia para fazer esse mapa, essa... Tá, a NGC 1358, eu achava que era uma galáxia, não? Não, Aí eu pensei que era um aglomerado globular. Que a NGC é um catálogo que tem várias coisas. Se eu não me engano, isso daqui é uma galáxia, e talvez seja uma galáxia com núcleo ativo. Tá certo, então. Tá. Então, acho que foi uma confusão que eu fiz. Tá. Mas aglomerados globulares, eles podem entrar aqui, eles são importantes também. Se você observar um aglomerado globular, você pode tentar modelar uma galáxia como soma de diferentes aglomerados, se você quiser, para tirar essa massa estelar. É uma outra maneira de fazer. Então, eles são importantes aqui também, nesse sentido. Entendi. Tá certo, então. Obrigada, professora. Nada. Mais alguma pergunta? Se não, eu vou agradecer novamente a professora Natália pela excelente palestra e também agradecer ao pessoal do pôster e a todas as pessoas que participaram dessa sessão da manhã de hoje. Agora a gente tem a pausa para o almoço até 13h30. Depois a gente volta com mais palestras, comunicações orais e a mesa redonda.